Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Pedro Aragão. Estamos aqui para mais uma videoaula, onde vamos abordar os conceitos iniciais sobre monômios, polinômios e suas propriedades operatórias. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre o conceito de monômios. Então, monômio é toda expressão algébrica formada apenas por produtos entre números e letras, onde os números são os coeficientes numéricos, né, ou parte numérica, e as letras são a parte literal, certo? Por exemplo, 5x, 5 vezes x, produto entre um número e uma letra. Nós temos a parte numérica aqui, o 5, e a parte literal é o x. Menos 2x² y ao cubo, coeficiente numérico menos 2, x² y ao cubo é a parte literal. Aqui nós temos o coeficiente numérico 3/5 e a parte literal a elevado à quinta potência e b elevado à quarta potência. Então, o grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. É assim que nós sabemos o grau do monômio. Por exemplo, nós temos aqui o monômio menos 8x ao cubo y à quinta potência. Qual o grau desse monômio? É 8, pois olha o expoente do x aqui, é 3 e o expoente do y é 5. 3 mais 5, 8. Então, esse monômio tem grau 8. Já esse monômio aqui, ó, 5a ao quadrado, b elevado à primeira potência e c elevado à quarta. Ele tem grau 7, pois olha o expoente do a, 2. O expoente do b é oculto 1. E o expoente do c, 4. 2 mais 1 mais 4 é igual a 7. É assim que nós vemos o grau de um monômio. Vamos agora ver o que são monômios semelhantes. Então, dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são exatamente idênticas. Guardem esse nome, gente. Idênticas. Então, por exemplo, 3x² y ao cubo e menos 5x² y ao cubo são semelhantes. Vejam a parte literal, ó, x² y ao cubo, x² y ao cubo. Então, a parte literal é igual. O expoente da parte literal também é igual, logo, esses monômios são semelhantes. Vamos para outro exemplo. A ao cubo, b elevado ao cubo também. E aqui nós temos a ao cubo, b ao cubo sobre 3, e aqui 7a ao cubo, b ao cubo sobre 9. É o nosso outro exemplo. Vejam a parte literal, a ao cubo, b ao cubo, a ao cubo, b ao cubo. A ao cubo, b ao cubo. Então, a parte literal igual, esses monômios são semelhantes. Vamos ver o exemplo de monômios não semelhantes. Olha lá, 3x² y² e 5x ao cubo z². Olhem as partes literais, gente. Ó, exatamente diferentes. As incógnitas são diferentes e as potências também são diferentes. Então, os monômios não são semelhantes. Vamos analisar outro exemplo. A ao cubo, b à quarta e 5a² b ao quadrado. Olha, gente, ó, só por causa da potência, do expoente da nossa potência aqui. Então, a ao cubo, b à quarta, a quadrado, b à quarta. Expoentes diferentes, a parte literal não é idêntica, então esses monômios não são semelhantes, certo? Vamos agora para adição e subtração de monômios. Primeiro, temos que frisar que a operação com monômios semelhantes, a adição e a subtração, deve ser sempre com monômios semelhantes, certo, gente? Sempre com monômios semelhantes. E nós vamos manter a parte literal e somarmos ou subtrairmos os coeficientes. Então, aqui nós temos, primeiro exemplo, 5a² x ao cubo, mais 3a² x ao cubo. Parte literal é igual, então os monômios são semelhantes, posso fazer essa soma. Somo os coeficientes numéricos, 5 mais 3, repito a parte literal, 5 mais 3, 8, então 8a² x ao cubo. Vamos para outro exemplo, ó, 2y² menos 9y², monômios são semelhantes, parte literal igual, faço a operação no coeficiente numérico. Então, 2 menos 9 dá menos 7. Mantenho a parte literal aqui, y elevado à quarta. Último exemplo, mais 4xy menos mais 3xy. Repito, mais 4xy, fiz o jogo de sinal aqui, menos com mais é menos 3xy. Parte literal igual, posso fazer essa subtração, né?
4xy menos 3xy, sobra xy, um oculto aqui, né? 1xy. Certo, gente? Essa é a maneira de fazer adição e subtração de monômios. Vamos agora para multiplicação e divisão de monômios. Então, já na multiplicação e divisão, não precisa ser com monômios semelhantes, certo? Podem ser efetuada a multiplicação e a divisão com qualquer monômio. Então, sempre é esse passo. Multiplicamos ou dividimos os seus coeficientes entre si, depois multiplicamos ou dividimos suas partes literais entre si. Então, você pega o coeficiente numérico, faz a operação, depois pega a parte literal e faz a operação, certo? Então, vamos lá. Menos 4x ao cubo, y quadrado, vezes mais 2x à quarta ao cubo. Isso é igual, olha lá, gente, pus o coeficiente numérico aqui, menos 4 vezes mais 2, certo? Vezes, olha a parte literal, x ao cubo, vezes x à quarta, vezes y quadrado, vezes a ao cubo. Percebam, eu deixei aqui junto x ao cubo vezes x à quarta, porque são potências de mesma base. Então, nós conservamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 4, 7. Já esses outros, como a base é diferente, nós repetimos, né? Então, y quadrado ao cubo. Tranquilo? Vamos para um exemplo de divisão. Então, nós temos aqui 18x à quarta, y à quinta potência, dividido sobre 3x quadrado, y à terceira potência. Então, nós vamos pegar o coeficiente numérico, 18, dividir por 3 e multiplicarmos, né? Por x à quarta sobre x ao quadrado, vezes y à quinta sobre y à terceira potência. Então, agora a gente pode fazer a divisão. 18 dividido por 3 dá 6. X à quarta dividido por x ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, né? X, 4 menos 2 dá 2, então x ao quadrado. E aqui, mesma base, 5 menos 3 dá 2, então y ao quadrado. É assim que nós fazemos a multiplicação e a divisão entre monômios. Faz a operação com a parte literal e com o coeficiente numérico separado, certo? E depois você obtém um monômio assim mais simples. Monômios com letras iguais, aplicamos as seguintes propriedades das potências. É o que eu fiz aqui em cima, então botei essa observação, ó. Multiplicação entre potências de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potências de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você só vai conseguir fazer a multiplicação e a divisão de monômios, né, e aplicar as propriedades da potência em monômios com a mesma parte literal, né, com as letras iguais, certo? Por exemplo, aqui eu fiz com x e aqui também com x e aqui com y. Perceba que eu não multipliquei, né, não somei a base desses dois, porque ou não somei o expoente desses dois, pois eles têm bases diferentes, certo? Vamos agora para a potenciação de monômios. Elevamos cada termo do monômio ao expoente dado, aplicamos as propriedades das potências. Então, sempre nós vamos seguir as propriedades das potências. Olha lá, gente. A elevado a m elevado a n, potência de potência, né? Então, você repete a base e multiplica os expoentes aqui, normal, certo? Aqui também, ó, quando você tem uma multiplicação entre dois números, né? Aqui, a e b elevado a m, você pode retirar esses números, né? Aplicando a potência em cada um deles separado, certo? O expoente em cada um deles. Então, vamos lá. Exemplos. 3x ao cubo, y quadrado elevado à quarta potência. Então, pego o coeficiente numérico, eleva a potência, né? Multiplico pelo coeficiente, pela parte literal, aqui a primeira parte literal, x ao cubo, elevado à quarta potência também, vezes a outra letra, que é y ao quadrado elevado à quarta potência. Então, 3 à quarta potência é 81. Aplicamos a propriedade aqui da potência de uma potência, x ao cubo elevado a 4, você fica com x elevado a 12, né? 3 vezes 4, 12. E aqui nós faremos a mesma coisa, 2 vezes 4 dá y elevado a 8. Certo, gente? Então, vamos para o próximo exemplo. Menos 6a elevado à quinta potência, b elevado à quarta potência, tudo isso elevado ao cubo. Então, você pega o menos 6 eleva
ao cubo, vezes a elevado à quinta elevado ao cubo também, vezes b elevado à quarta elevado ao cubo. Então, você separa utilizando essa propriedade, certo? Para separar, assim, entre as potências. Então, isso é igual a menos 6 elevado a 3 é menos 216. A elevado a 5 elevado a 3 aplica essa propriedade aqui, fica a elevado a 15. E o b, aplicando essa propriedade, fica b elevado a 12, certo? Então, é essa potenciação de monômios. Vamos agora para os polinômios. Então, vamos ver o conceito de polinômios, né? Então, polinômios é uma expressão algébrica formada pela soma de monômios não semelhantes. Então, os polinômios são formados por monômios. Então, são as operações com monômios não semelhantes. Então, aí nós obtemos os polinômios. Então, por exemplo, nós temos aqui 2x mais 7y ao quadrado. Então, ó, um monômio, outro monômio. Uma adição entre esses monômios não semelhantes é um polinômio. Menos 9a ao cubo b mais 5x ao cubo y à quarta potência. Olha lá, temos dois monômios não semelhantes, então temos um polinômio. Menos a menos 4b mais 7c também é um polinômio, certo? Então, o polinômio é uma expressão algébrica formada pela soma de monômios não semelhantes. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo grau do monômio que tiver maior grau, certo? Nesse caso, a gente não soma os expoentes, né? Então, não é igual aos monômios. Nesse caso, ó, temos um exemplo aqui. Menos 4x ao cubo, menos 5x quadrado, mais 8x. Então, quem tem aqui o maior grau? É esse primeiro monômio aqui, 4x ao cubo. Então, ele tem grau 3, logo o grau do polinômio é 3, pois o monômio de maior grau é esse aqui e ele tem grau 3, certo? Vamos agora para adição e subtração de polinômios. Tanto a adição quanto a subtração de polinômios pode ser entendida como uma redução entre monômios semelhantes. Vamos aos exemplos. Temos aqui o primeiro polinômio, 2x² mais 3y menos 5z, mais 5x² menos 2y mais z, que é o segundo polinômio. Percebam que esse monômio 2x² e esse monômio 5x² são semelhantes. Portanto, vamos manter a parte literal e somar os coeficientes. Aqui nós temos 3y e menos 2y. Portanto, vamos manter a parte literal, né? E aqui, como os sinais são opostos, vamos subtrair o coeficiente numérico. Aqui a mesma coisa, menos 5z mais z tem a mesma parte literal, a gente mantém, põe o menos 5 mais 1, que é o coeficiente numérico. Então, aqui 7x², 3 menos 2y dá y, e menos 5 mais 1 é menos 4z. Então, o nosso polinômio resultante é 7x² mais y menos 4z. Vamos a outro exemplo, agora uma subtração. Então, nós temos o primeiro polinômio aqui, menos 5a ao cubo b² mais 4a² b ao cubo, menos 7b à quinta, menos o segundo polinômio, que é 2a ao cubo b² menos 2a² b ao cubo mais 4b à quinta. Percebam que esse monômio tem a mesma, são semelhantes, né? Esse aqui e esse são semelhantes. Esse aqui e esse são semelhantes, esse aqui e esse são semelhantes, então vamos fazer a redução entre eles. Primeiro eu foi fazer o jogo de sinal aqui, né? Esse menos com esse polinômio, então ficou menos 2a ao cubo b² mais 2a² b ao cubo menos 4b à quinta. Agora eu peguei os monômios semelhantes e coloquei eles separando, mantendo a parte literal e fazendo a operação com o coeficiente numérico. Então, aqui nós temos menos 5, né? E aqui nós temos menos 2, menos 5 e menos 2. Aqui nós temos 4 mais 2, aqui 4 mais 2. E aqui menos 7 e menos 4, menos 7 e menos 4, mantendo sempre a parte literal. Então, o nosso polinômio resultante é menos 7a ao cubo b ao quadrado mais 6a ao quadrado b ao cubo menos 11b à quinta potência. Então, a adição e subtração de polinômios é você
ver os monômios semelhantes, fazer a operação entre esses monômios e reduzi-los, certo? Vamos agora para a multiplicação de polinômios. Então, gente, multiplicação de polinômios é simples. Devemos multiplicar cada par de monômios entre si e reduzir os semelhantes, certo? Fazendo a redução dos monômios da mesma maneira que nós fizemos na adição e na subtração. Então, vamos a um exemplo. 2x² menos 4x mais 3 vezes x menos 4. Então, aqui nós temos 2x² vezes x, primeiro, né? Aplicando a propriedade distributiva. Depois nós vamos fazer 2x² vezes menos 4, menos x, agora menos 4x vezes x, depois menos 4x vezes menos 4, depois 3 vezes x e depois 3 vezes menos 4. Então, fazendo isso, nós vamos ter menos 2x² vezes x, 2x², menos 2x² vezes menos 4, menos 8x², fazendo a operação entre esses monômios, né? Então, aqui nós temos menos 4x vezes x dá menos 4x², menos 4x vezes menos 4, menos com menos é mais, dá 16x, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 4 é menos 12. Então, percebam, esse monômio não tem nenhum semelhante, então a gente repete, não dá para fazer a operação, né? Só faremos com os monômios semelhantes. Então, menos 8x² menos 4x², menos 8 mantém a parte literal, menos 8 com menos 4 dá menos 12x², mais 16x e mais 13x, mesma parte literal a gente mantém, somos coeficientes numéricos, 16 mais 3, 19x e o menos 12 repete. E assim nós fizemos a multiplicação de monômios. Tranquilo? Vamos para a divisão de monômios, gente. Divisão de monômios é um pouquinho mais complicada, certo? Então eu preciso que vocês prestem atenção agora. Vamos lá. Devemos seguir esses passos, certo? Ao dividir um polinômio por outro, vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, ordenamos as potências, tanto do dividendo como do divisor, de forma decrescente. Depois, dividimos o monômio de maior grau do dividendo pelo monômio de maior grau do divisor, obtendo o primeiro termo do quociente. Depois, multiplicamos esses termos do quociente pelo divisor 1 a 1. Depois, subtraímos o polinômio obtido no terceiro passo do polinômio do dividendo, reduzindo os monômios semelhantes, obtendo o primeiro resultado parcial. Com o resultado parcial, repetiremos os passos anteriores até obtermos um resto nulo, ou um resto cujo grau seja menor do que o grau do polinômio do divisor. Então, vamos entender todas essas informações por meio de um exemplo. Então, nós temos aqui esse polinômio gigante. 2x² menos 3x² mais 2x³ menos 5 mais 8x dividido por x² mais 3x. Então, vamos para o primeiro passo, né? Esse polinômio é de grau 4 dividido por um polinômio de grau 2. Certo? Vamos para o primeiro passo, organizar os polinômios. Então, eu coloco o grau do maior para o menor. Então, 2x² mais 2x³ menos 3x² mais 8x menos 5, dividido por x² mais 3x. Então, o que é que eu fiz? Peguei o meu polinômio e agrupei ele, né? Do monômio de maior grau para o monômio de menor grau. Vamos lá. Agora nós temos aqui um algoritmo da divisão, certo? Vamos entender esse algoritmo da divisão. Esse aqui é o meu polinômio que quero dividir. 2x² mais x³ menos 3x² mais 8x menos 5, que é esse polinômio aqui. Dividido por x² mais 3x, certo? Então, gente, eu tenho que ver um polinômio que multiplicado por esse primeiro aqui, x², certo? De alguém que eu anule com esse aqui. Então, ele tem que ser igual, certo? Para quando a gente fizer a subtração do algoritmo da divisão, nós eliminarmos esse monômio aqui de maior grau, certo? Então, nós escolhemos aqui 2x². Por quê? 2x² vezes x² dá
2x à quarta, certo? Mas nós devemos multiplicar esse 2x ao quadrado por esse também aqui do nosso divisor, certo? Pelo 3x. Então, 2x ao quadrado vezes 3x dá 6x ao cubo. Pedro, por que aqui está negativo? Porque é o algoritmo da divisão, né, gente? Nós multiplicamos o resultado aqui, multiplicamos e o resultado nós subtraímos do nosso dividendo, certo? Então, a gente vai ficar com 2x à quarta menos 2x à quarta dá 0, né? E nós temos 2x ao cubo menos 6x ao cubo dá menos 4x ao cubo, certo? Menos 3x ao quadrado é o próximo polinômio que eu baixei aqui na minha divisão. E agora eu tenho que achar alguém que multiplicado por esse cara eu possa eliminar o menos 4x ao cubo. O escolhido foi menos 4x. Ó, gente, por que menos 4x agora? Perceba que no meu quociente tem menos 4x ao cubo. Aqui eu escolhi menos 4x porque quando ele vier para cá, ele vem positivo, né? Aqui não tem o menos do algoritmo da divisão, fica menos com menos, aqui fica positivo e eu anulo esse carinha aqui, certo? Então, menos 4x vezes x ao quadrado vai dar menos 4x ao cubo vindo para cá positivo, certo? Aqui ele sai. O sinal que sai aqui, gente, aqui é o sinal oposto, certo? Nesse lado. Então, nós vamos ter menos 4x ao cubo aqui, ele vem 4x ao cubo para cá. Tranquilo? Agora precisamos multiplicar esse cara pelo 3x também. Então, menos com mais dá menos. Então, tenho menos 12x ao quadrado aqui, passa para cá 12x ao quadrado. Então, menos 4x ao cubo mais 4x ao cubo é 0, né? Então, esses caras foram anulados. Menos 3x quadrado mais 12x ao quadrado. Mesma parte literal, mantém a parte literal. 12 menos 3 dá 9 positivo, certo? Então, agora eu vou baixar esse outro monômio para cá, certo? Trouxe ele para cá. Preciso de alguém que multiplicado por esse valor eu consigo anular esse 9x ao quadrado, agora positivo. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, basta multiplicar por 9. Então, x ao quadrado vezes 9 dá 9x ao quadrado. Aqui vem para cá negativo, menos 9x ao quadrado. 9 vezes 3, 27x. Então, vem para cá menos 27x. Logo, nós vamos ter 9x ao quadrado menos 9x ao quadrado dá 0. 8x menos 27x, mesma parte literal, ó, sinais opostos, conserva o sinal do maior e subtrai 27 menos 8 dá 19. Então, nós temos 19x menos 5, certo? Então, galera, esse é o resto, ó. Chegamos aqui no resto. Um monômio de menor grau, certo? Que o dividendo e que o divisor. Então, nós podemos parar aqui a nossa divisão. Certo? Então, é assim que se divide um polinômio. Requer treino e nós vamos ter exercícios. Certo, gente? Então, por hoje é só. Um abraço e aguardem a aula de exercícios.